com Raul Mikhail Ivanov. E bem, caros amigos, estou extremamente contente por reencontrá-los. E lembrem-se que espiritual não é unicamente espiritual, sério e triste. Espiritual é também alegre. No bom sentido. Ah, sim, esqueci de dizer-lhes que ouço, obviamente, suas questões. Então, é tempo de montar nas bicicletas e girar. Nota: a bicicleta é uma ilustração que emprega frequentemente o Raul para evocar o mental. Questão: você recentemente tirou minha bicicleta. Que fez? Eu não devolvo as bicicletas confiscadas. Uma vez que a bicicleta desapareceu, é muito mais fácil ir no coração. Questão: quais são as qualidades e os critérios para ser um canal? Então, caro amigo, não é uma questão de qualidade. É uma questão, antes de tudo, de estruturas vibratórias que estão abertas ou fechadas. É como uma torneira. Se a torneira está fechada, pode ser em ouro maciço, mas nada escoará, não é? Portanto, o importante é abrir as estruturas que permitem, justamente, o que vocês chamam canalização, não é? Ou, em inglês americano, é channeling. Isso está muito mais na moda. Então, sequer, é preciso bem compreender que não é uma questão de qualidade, não é tampouco uma questão de coração, é uma questão de vibração e de capacidade de ter abertos os circuitos de comunicação com as outras dimensões. Isso necessita ter estabelecido, em si mesmo, os contatos com a alma e manifestar o nada, ou seja, o canto da alma. E também, ter construído o Antakarana, ou seja, a ponte de luz que une a personalidade inferior aos mundos do espírito. Quando essas condições preliminares não são exigidas, não pode haver canalização ou, então, o que vaza, não é limpo. Lembrem-se que o processo nada tem a ver com o que vocês chamam mediunidade. A canalização é um processo, quando real, que consiste em deixar, por intermédio de estruturas ativadas que falei, ou seja, em particular, o Antakarana, chegar, no interior do canal mediano, entidades de outras dimensões ou de outros planos. Se os canais não estão abertos nesse nível e, em particular, preliminarmente, ao Antakarana, se o Antakarana não está ativado, e isso manifesta-se por um certo número de sintomas, como vocês dizem, ao nível médico, naquele momento, a canalização não é uma canalização. Em outros termos, não é necessário crer em tudo que eles dizem e vocês devem viver apenas o que vocês vivem. Se há vibração, pouco importa como se chama aquele que está do outro lado, o importante é a vibração que vocês captam. Há seres que são capazes, através de palavras, de sentir a vibração. E há outros que sentem as energias no momento em que as canalizações acontecem. Foi o caso, por exemplo, para o Arcanjo Miguel, mesmo sem estar presente, certamente. O que explica que é nesse nível que se situa o que chamaria autenticidade. Mas, lembrem-se também o que lhes disse, eu creio, o Arcanjo Anael. O importante não é saber se é verdadeiro ou se é falso. Definitivamente, é o que os faz progredir ou não. É o que lhes permite ir para vocês mesmos, para seu fogo do coração, para a ativação de seus chakras ou não. Ainda que seja uma canalização verdadeira, mas se não lhe permite ir para isso, é preciso fechar a torneira. Portanto, vocês veem, o que é importante, não é a natureza da torneira, é o que escorre através da torneira. E lembrem-se que o que escorre, aqui, há algo que vocês sentirão, absorvendo o que escorre, sem permanecer no nível das palavras, mas indo ao nível da vibração. Eu posso também fazer-lhes muito belos discursos com muito belas palavras, que são muito vistosas e que acariciam muito a personalidade, mas, isso, não tem qualquer interesse. Lembrem-se que é a vibração que decide. E vocês constatarão, aliás, que esse princípio de vibração que decide, aplica-se e aplicar-se-á cada vez mais a todos os setores de sua vida. O princípio da atração, da ressonância, tal como foi desenvolvido, em várias reprises, dar-lhes-á, de algum modo, a nota exata do que vocês têm a viver. Mas, em definitivo, ainda uma vez, seja verdadeiro ou falso, não há qualquer importância, o importante é a transformação que se segue unicamente isso. E, aliás, vocês não são obrigados a ouvir ou ler o que vocês não têm vontade de ouvir ou ler, não é?
Questão: as crianças talentosas são mais elevadas, espiritualmente, que as outras crianças. Então, cara amiga, a palavra elevada espiritualmente nada quer dizer, ao nível de sua dimensão. Quer vocês sejam capazes de conectar a luz, quer não sejam capazes. A inteligência e o fato de ser talentoso não tem qualquer indicação com relação à espiritualidade. Ter um mental e uma capacidade intelectual extremamente forte não é um sinal de elevação ou de evolução espiritual. O único sinal fiável, ao nível das crianças, é a capacidade dessas crianças entrarem em contato com outras dimensões e outras realidades e não aplicar o lado talentoso, tal como vocês o buscam ou tal como ele se manifesta cada vez mais frequentemente. Porque ser talentoso pode efetivamente chegar com o que vocês chamam crianças cristal, índigo ou diamante. Mas, o mais frequente, é uma derivação da energia espiritual ao proveito do mental e nada mais. O que vocês chamam talentoso, nesta dimensão, para nós diríamos aleijado e consequência do cérebro muito importante, para nós, isso quereria dizer subdotado. Vocês não podem ter uma grande cabeça e um grande coração, é um ou outro. Lembrem-se que o coração é simples e que o coração tem apenas que fazer o que é complicado. E que seus referenciais de valor, com relação ao que o humano, geralmente, chama talento, como vocês chamam isso, o quociente intelectual, não tem qualquer valor aos olhos do coração. Vocês podem ter QI 200 ou 300, mas se o QC, o quociente do coração, é zero, isso não tem qualquer valor. Aliás, dever-se-ia inverter o QC. Questão: qual é a diferença entre a temperamento, a natureza e a personalidade? Então, não sou psicólogo, não é. Fui pedagogo e professor, não é a mesma coisa. Mas, entretanto, o que se pode dizer é que o temperamento é um dos componentes da personalidade. A natureza, não vejo bem o que isso vem fazer entre o temperamento e a personalidade, precisará explicar-me. Agora, a personalidade é o conjunto das construções realizadas pelo afeto, pelo que vocês viveram, pela experiência e por seu mental, para construir uma certa estruturação que lhes permite evoluir nesta dimensão. A personalidade tem tendência a tudo trazer a ela, qualquer que seja o temperamento, exceto se há um temperamento em que vocês dão demasiadamente, por exemplo, sem estar no coração. Naquele momento, a personalidade é qualificada de atrofiada. Mas é também do ego, a personalidade é atrofiada. Vocês aí se enganam um pouco, não é? Quando se fala de elevação espiritual, como atualmente, ou quando se fala de vibração espiritual, isso estritamente nada tem a ver com a capacidade vibratória da personalidade. Há, por exemplo, crianças autistas que estão muito mais próximas da luz que os talentosos, ainda que isso lhes escape. E é similar na idade adulta. Não se esqueçam, cabeça grande igual a pequeno coração. E grande coração igual a pequena cabeça. A personalidade é um subconjunto de construções, compreendendo o que se chama o temperamento, o que chamava-se também, em meu tempo e nos tempos mais antigos, fleuma, que corresponde à natureza, com os elementos que vocês encontram também no hinduísmo, ou seja, os humores, os fleumas, não é? Vocês são de natureza sattvic, etc. etc. Tudo isso, se querem, determina uma natureza, mas nada tem a ver. Vocês podem ser extremamente tamásicos, em sua natureza, ter um temperamento linfático, ter uma personalidade apagada, sem no entanto ser uma luz espiritual e reciprocamente. Não há adequação, ou em outros termos, entre a natureza, ao nível das fleumas, o temperamento e a personalidade e o que vocês são, na unidade e no ilimitado, isso nada tem a ver. Que sejam, por exemplo, um temperamento heróico ou um temperamento intuitivo ou então, um temperamento passivo, não mudará nada no que você é espiritualmente. E similar para a natureza. Então, sei que nos ensinamentos tradicionais orientais, diz-se que a natureza dos alimentos que vocês ingerem vai agir sobre sua própria natureza, é evidente. Mas, se vocês guardam a cabeça grande, isso de nada serve. Questão: na recepção de energia, sinto um ponto doloroso nas costas. Por quê?
Então, caro amigo, com os bombardeamentos de radiações que fazemos para vocês, a irradiação da fonte, a irradiação do ultravioleta, a irradiação de Sirius, a irradiação de Betelgeuse, a irradiação da Confederação Intergaláctica, a irradiação da Frota Marial, não é surpreendente ter pontos de tensão no corpo. Lembre-se também que o importante não é identificar o que é exatamente esse ponto. Seja doloroso, ou vibratório sem dor, o importante é vivê-lo. Então, se os interrogássemos, todos aqui presentes, vocês nos descreveriam todos, pontos de vibração precisos dos quais alguns seriam comuns a uns e outros. Que seja o nível das bainhas dos chakras, como é o caso, caro amigo, para você, onde há, pela passagem das energias ao longo do canal da Sushumna, a energia virá penetrar o interior desse canal e vai por vezes encontrar núcleos de resistência ou núcleos de abertura, ao nível de pontos precisos ao nível da coluna vertebral. Do mesmo modo que ao nível da coroa radiante da cabeça, existem 12 pontos precisos, mais um 13º ponto ao centro da cabeça. Do mesmo modo que ao nível da coroa radiante do coração, há um certo número de pontos de vibrações correspondentes, também, aí, há funções. O importante não é saber a que isso corresponde, pelo momento. O importante é vivê-lo. Então, obviamente, existe um ponto, isso pode também ser um ponto de atrito. Portanto, é preciso confiar na luz e em sua inteligência porque ela resolverá, em vocês, tudo que se opõe à pacificação. Portanto, não é porque, durante os momentos de recepção, você senta em um ponto ou um outro, que é preciso alarmarem-se ou inquietarem-se. Se vocês estão verdadeiramente na confiança da luz, deixem-na trabalhar no momento da recepção. Obviamente, isso passa por vezes, para alguns de vocês, por desconfortos, em particular se há anomalias nas costas, estruturais, mecânicas, vibratórias, osteopáticas, isso pode revelar, naquele momento, dores. Mas a inteligência da luz saberá o que fazer. Ou ainda, fazê-los rodopiar. Questão. Os arcontes têm ainda a capacidade de impedir as mudanças em curso? Não, absolutamente não. A embarcação dos arcontes foi banida para fora desse sistema solar, ano passado, no mês de agosto. As únicas resistências que existem, quando falamos de adequação ou adaptação entre as recepções de energias e as reações, ao nível da Terra, são unicamente ligadas a dois fatores que são, de um lado, a inércia da humanidade ainda adormecida que não crê nem na luz, nem na sombra e que tem uma vida vegetativa e também, há alguns seres que foram chamados, pomposamente, as elites e que, apoiando-se, se querem, sobre os mecanismos de poder ligados ao dinheiro, ligados à economia, para mantê-los na escravidão com seus acólitos. Os acólitos não estão mais aí mas, eles, querem ainda manter suas prerrogativas, eu diria. Alguns deles. Mas os arcontes não são mais um obstáculo, dado que muitos deles, neste universo como em outros universos, foram, como se diz, redimidos. O único obstáculo está agora presente no humano. Mas a palavra obstáculo é um pouco forte, digamos, resistência, porque a luz, se querem, ela traça um caminho. E é como a água, se querem, que procura seu curso de água. Ela vai insinua-se à esquerda, à direita, antes de estabelecer um curso de água que permite a energia, na ocorrência da água, aqui, circular sem resistência e com facilidade. O suco se escava. Questão. Os Illuminati são ainda operacionais. Pelo momento, são operacionais, dentro da liberdade que podemos ainda deixar com relação ao afluxo da luz. Como sabem, a aproximação vibratória da frota intergaláctica e da frota marial não pôde se fazer senão através de uma porta estelar, multidimensional, ao nível do Sol, e isso, desde agora há quase um ano. Então, nós aproximamos as vibrações de nossas embarcações de luz, progressivamente, da Terra, para não fazer explodir a Terra. Entretanto, como sabem, há relógios astronômicos, que não podem ser mudados. Esses relógios astronômicos, nós ali estamos submetidos, como vocês o estão, mesmo nas dimensões unificadas e aos quais adaptamos, permanentemente, os afluxos de luz em função dos acontecimentos terrestres, humanos e também cósmicos.
Questão: nos universos existentes, pode-se reencontrar o que se produz aqui, nesse momento. O que vocês vivem sobre a Terra corresponde ao que existe em 90 lugares, aproximadamente, do conjunto de universos. Mas não é, felizmente, a totalidade dos universos que foram transformados. Nos universos falsificados pelos arcontes, há um processo de liberação. O processo de liberação obedece a certas regras astronômicas, a calendários astronômicos que correspondem, como explicar isso, a corredores espaço-temporais energéticos, vibratórios, nos quais as consciências podem vir. Fora desses períodos, a característica desses universos falsificados é de serem fechados novamente sobre eles mesmos, dentro de uma curvatura espaço-tempo, e de serem isolados dos outros universos e das outras manifestações de vida e das outras dimensões, certamente. O que vocês veem com seus olhos, no céu, não é a verdade. É o resultado de seu isolamento. Questão: como se faz se é dependente do tempo astronômico? Mas são vocês que são dependentes e não nós. Nós somos totalmente livres de viajar em tal dimensão ou em tal outra dimensão. Mas isso faz parte, como vocês chamam isso, poder-se-ia dizer um contrato, que existiu, uma autorização conferida pela fonte, para estabelecer um certo número de regras de funcionamento, há muito tempo, que foi em seguida aplicado à força. Agora, somos dependentes, e repito, do tempo astronômico que é o seu, porque a luz não pode chegar sobre esta Terra senão em todos os 50.000 anos, para a criação de um ciclo e para o final de um ciclo, o que vocês chamam a precessão dos equinócios. Porque naquele momento, seu universo falsificado, isolado, entra diretamente sob a influência do Sol central das galáxias, da fonte, sob a influência de Alcione. O resto do tempo, vocês se afastam desta influência vibratória. E se nós nos aproximamos, como dizer, dentro de uma consciência individual, humana ou arcangélica, seríamos presos, e esse foi o caso para muitos, pela matriz, ou seja, se a potência, como a frota intergaláctica, por exemplo, inteiramente, se aproximasse da Terra, fora desses períodos, e bem, simplesmente, este universo seria explodido, literalmente, devido às forças de atrito entre a luz que não combate e a sombra, que resiste à luz. Portanto, é um problema específico da mecânica, eu diria, dos sistemas solares dissociados. Portanto, somos totalmente dependentes de vocês, não para a nossa vida, mas para a sua vida. Sem isso, creem vocês que Maria, ou não importa qual ser evoluído, teria deixado esta situação perdurar? Maria disse-lhes ela mesma, eu creio, em 17 de maio. Não se pôde vir antes, é simples assim. O princípio mesmo da dimensão dissociada é ser cortada das outras dimensões, com meios tecnológicos, tais como os chamam. Em particular máquinas que foram criadas, através de planetas artificiais, sistemas gravitacionais fechados em si mesmos. Os arcontes criaram, graças ao ferro, a capacidade de um sistema solar que se fecha sobre si mesmo. Estando fechado sobre si mesmo, como dizer, a luz não se infiltra senão por frestas extremamente tênues que permitem apenas manter a vida, mas não a liberdade. Ora, a liberdade está ligada a essas condições astronômicas. As suas, não as nossas. Questão: que acontece quando os vegalianos intervêm junto a algumas pessoas, tal como o anunciou Velgan? Então, caro amigo, não sou o responsável da logística desses seres de terceira dimensão unificada. Mas sua função é essencial. Eles têm um papel essencial em algumas circunstâncias e em alguns cenários, referentes ao acesso dos mundos dissociados aos mundos unificados. Eles são chamados os anjos do Senhor, e sua função é poder descer ao mais próximo de sua dimensão dissociada, sem serem afetados, por um mínimo de proteção. Eles possuem uma estrutura de corpo biológico carbonado, como vocês, mas eles não estão cortados das dimensões superiores. Portanto, eles têm acesso, apesar desta estrutura carbonada, a estados multidimensionais, o que não é seu caso, não é? Porque há muitos seres humanos que são capazes de passear no sol todas as noites, ou cobrirem seu corpo de cristal ou de diamante, não é? A eles, é possível.
Mas, tendo uma estrutura carbonada ativa e presente sobre o plano de terceira dimensão, eles são os mais a mesmo manifestarem-se fisicamente, obviamente. Não creiam que Maria vai aparecer-lhes, assim, num corpo carbonado. Ela volta em seu corpo de origem, mas transformado em seu corpo, para além da matriz, de 18ª dimensão, como Elohim criadora e como golfinho. Portanto, é preciso, se querem, admitir que mesmo que não tenham acesso a essa vivência pelo momento, que esta dimensão isolada, falsificada que é a sua, não é acessível à luz, em todo caso, às consciências luminosas. Ela torna-se acessível devido à destruição da magnetosfera, da ionosfera e da heliosfera. A curvatura espaço-tempo não é mais tão fixa como foi durante 50.000 anos. Há muitos seres que foram capazes, de consciências que foram capazes de manifestarem-se sobre a Terra sem serem, como dizer, prisioneiros da matriz. Houve Cristo, houve Enoque, houve Elias. E depois, após aproximadamente um século, os seres que, como dizer, participaram da evolução da Terra e atingiram um certo nível vibratório foram, quando de suas encarnações, quando de sua morte, colocados em bolsas de resistência. Essas bolsas de resistência, em seu nível matricial, têm preservado da matriz, o que lhes permitiu manterem-se no estado de consciência específico onde eles estavam ao mesmo tempo na matriz e ao mesmo tempo fora dela. Era o caso para os Melquisedeques. Era o caso para um lugar específico, então, que ao nível astral muitos seres chamaram Shambhala ou Agartha para o intraterra, mas é profundamente diferente. De fato, era uma bolsa de resistência da luz que estava nos confins de seu sistema solar, na atmosfera vibratória do outro lado do Sol, e que, de fato, é uma embarcação de luz que era comandada por Oriones e que chamava-se Yerushalayim, ou seja, a Jerusalém Celestial. É essa embarcação de luz que era uma bolsa de resistência da luz unificada em sua falsificação. E nós estávamos do outro lado do Sol. E cruzamos as portas solares para manifestar a influência da luz na Confederação Intergaláctica. Outras formas de luz puderam aproximar-se de seu plano isolado passando pelas portas do intraterrestre, ao nível dos portais interdimensionais que existem ainda sobre a Terra, mas que foram, para a maior parte, desviados pelos arcontes. Há também portais, ao nível intraterrestre, mas que permitem unicamente a passagem de corpos ou estruturas relacionadas com o carbono, ou seja, as dimensões unificadas. No que concerne às dimensões da Confederação Intergaláctica de Luz, as coisas não são tão simples, ou seja, não basta vir com nossas embarcações de luz para fazer-lhes cuco. Isso acontece assim. Há ressonâncias vibratórias, atrações e repulsas, que existem pela natureza mesmo de nossos constituintes vibratórios com partículas e ondas que lhes são literalmente desconhecidas. Sobre a Terra, dado que vocês estavam privados, certamente. Não temos mais perguntas, agradecemos. Então, eu lhes transmito todas minhas bênçãos, todo o meu amor e digo-lhes, até a próxima vez. Até muito breve. Aos 3 Dimensões, 12 de junho de 2010. Tradução para o português, Célia G. Mensagem atemporal.